Você já se perguntou o que existe por trás da vastidão silenciosa da Austrália? Um continente que parece isolado do resto do mundo, cercado por oceanos e envolto em mistérios tão antigos quanto o próprio tempo. Uma terra onde o solo é vermelho como fogo, o vento canta histórias esquecidas e o horizonte parece nunca acabar. Quando o olhar humano se perde entre seus desertos intermináveis, montanhas de pedra e florestas de eucalipto, algo dentro de nós desperta uma sensação primitiva de estar diante de um lugar que guarda segredos que a civilização moderna jamais compreendeu por completo. Antes de qualquer mapa, antes de qualquer império ou bandeira, essa terra já era habitada por vozes antigas, que não falavam por palavras, mas por canções, símbolos e sonhos. A história da Austrália não começa com a chegada dos europeus. Ela começa muito antes disso, em uma era que os aborígenes chamam de Tempo do Sonho, uma dimensão espiritual onde o mundo foi criado por seres ancestrais, meio deuses, meio forças da natureza. Eles caminhavam sobre a terra virgem, moldando montanhas, rios, florestas e animais. Cada rocha, cada lago, cada estrela no céu era o vestígio de um desses seres criadores. Para o povo aborígene, o tempo do sonho não é passado, é o presente eterno. Ele continua existindo, coexistindo com o agora, como se o mundo visível fosse apenas a casca de uma realidade muito mais profunda. E é a partir desse conceito quase místico que compreendemos a alma da Austrália. Um continente que, por 60 mil anos, abrigou uma das culturas mais antigas e contínuas da Terra. Um povo que, sem escrita, sem reinos, sem muralhas, conseguiu preservar o conhecimento sobre cada rio, cada planta e cada estrela por meio de uma linguagem poética e invisível. A canção, ou songlines, como os europeus passaram a chamar, eram caminhos espirituais que cruzavam todo o território. Cada trecho era cantado e cada canto continha descrição de um lugar, um evento, uma rota. Era possível atravessar milhares de quilômetros apenas lembrando as melodias. O mapa do mundo deles era feito de sons e memórias, e quem conhecia essas canções conhecia o próprio continente. Agora imagine essa harmonia milenar sendo quebrada. Imagine um continente silencioso que por dezenas de milênios viveu isolado, recebendo de repente o impacto de um novo mundo. O som dos passos de marinheiros estrangeiros, o eco metálico das armas, o ranger de navios cortando o mar. A partir do final do século XVIII, a história que havia sido escrita em poeira, vento e canto começou a ser reescrita à força. E o que antes era o território sagrado dos ancestrais passou a ser a colônia dos condenados. A Austrália, o continente dos sonhos, seria transformada em um grande cárcere para os rejeitados do Império Britânico. Mas a história deste documentário não é apenas sobre dor ou conquista. É sobre a complexidade de um continente que, mesmo após ser ferido, nunca deixou de pulsar. É sobre uma terra onde o passado nunca morre e apenas muda de forma, onde as lendas se misturam com a biologia, onde o sagrado e o científico caminham lado a lado, e onde a natureza parece desafiar todas as leis da lógica humana. Pense nisso. O animal que bota ovos mas amamenta seus filhotes. Outro que carrega o bebê numa bolsa enquanto salta a velocidades impossíveis. Aves que não voam mas correm mais rápido que um homem. E árvores que sobrevivem a incêndios seculares apenas para florescerem de novo. É como se a Austrália tivesse sido moldada com um toque de loucura divina. Por isso este vídeo não é apenas uma linha do tempo. É uma jornada de retorno às origens da humanidade. A cada minuto que passa, vamos mergulhar mais fundo na mente e na alma desse continente. Você conhecerá os povos que viviam antes das cidades, antes das fronteiras, antes do próprio conceito de civilização. Vamos atravessar eras inteiras. Do primeiro homem que pisou em solo australiano há mais de 60 mil anos, até a chegada dos exploradores britânicos e o nascimento de uma nova nação. E quando essa travessia terminar, talvez você perceba que a verdadeira história da Austrália não está apenas nos livros, mas no silêncio de seus desertos e no olhar de seu povo. A jornada começa nas sombras do tempo, quando o mundo ainda estava sendo desenhado. Os primeiros humanos que chegaram à Austrália não vieram por acaso, vindos provavelmente do Sudeste Asiático, navegando por ilhas e mares desconhecidos. Eles alcançaram esse continente isolado, em uma época em que a Terra ainda era jovem. E o que encontraram aqui foi um mundo tão distinto, tão selvagem e inexplorado, que precisaram aprender a ouvir a terra para sobreviver. Aprenderam que cada pedra fala, cada vento avisa, cada animal ensina. Criaram uma filosofia da existência onde tudo é parte de um ciclo e nada é separado. O homem, a floresta, o animal e o espírito são apenas variações de uma mesma energia. Mas enquanto o resto do planeta se transformava em impérios surgindo e caindo, civilizações inventando escrita, comércio, religião, a Austrália permanecia isolada, preservando algo que o mundo moderno perdeu: a ligação íntima com a terra e o mistério da criação. Essa pureza, porém,
seria o motivo de sua vulnerabilidade séculos depois. Porque quando o primeiro navio europeu aportou, em 1788, ele não trazia exploradores, mas prisioneiros, soldados e doenças. E aquele choque entre duas realidades tão diferentes se tornaria uma ferida aberta que ainda hoje pulsa na memória do país. Mas antes de chegarmos à dor, é preciso entender a grandeza. A Austrália é um continente que parece ter sido projetado fora das regras do resto do planeta. Sua fauna e flora são tão únicas que parecem pertencer a outro mundo, animais que não existem em nenhum outro lugar da Terra. O canguru, símbolo nacional que desafia as leis da física com seus saltos. O ornitorrinco, um enigma da evolução que confundiu os cientistas europeus quando foi descoberto. Afinal, como poderia um mamífero botar ovos e ainda assim produzir leite? O diabo da Tasmânia, feroz e resistente. E o casuar, uma ave pré-histórica capaz de matar um homem com um único golpe de suas garras. Tudo na Austrália é extremo, adaptado ao calor, à seca e à solidão. Essa terra de contrastes também moldou um povo de sabedoria e resistência. Os aborígenes não viam a vida em termos de dominação, mas de harmonia. Para eles, o homem não está acima da natureza. Ele é apenas uma de suas expressões. As histórias contadas nas fogueiras, transmitidas por gerações, explicavam não só a origem do mundo, mas também o comportamento dos animais, os ciclos das estações e o significado espiritual de cada elemento. Era ciência e mito fundidos em uma mesma linguagem. O aborígene que observava o voo de uma ave não via apenas um pássaro, via a lembrança de um ancestral em forma animal. O pescador que lançava sua rede não caçava apenas alimento. Ele repetia um ato sagrado que mantinha o equilíbrio entre o homem e o mar. E é isso que torna a história da Austrália tão diferente. Ela não é apenas uma narrativa sobre evolução humana ou colonização. É uma reflexão sobre duas formas de entender o mundo. Uma, baseada na espiritualidade e na conexão com o invisível. A outra, fundada na lógica, na conquista e na propriedade. Quando essas duas visões colidiram, o impacto foi devastador, mas também deu origem a uma das misturas culturais mais profundas do planeta. Uma convivência marcada por culpa, resistência, adaptação e redescoberta. Nas próximas horas, vamos atravessar as eras que moldaram esse continente. Vamos conhecer a era dos ancestrais aborígenes, o período da colonização britânica e as cicatrizes deixadas pelo exílio e pela exploração. Vamos observar como a introdução de novas espécies, raposas, coelhos, gado, transformou completamente os ecossistemas locais, levando dezenas de espécies nativas à extinção. Vamos compreender como, mesmo diante de tudo isso, o espírito aborígene sobreviveu. Porque em algum lugar entre o som do vento e o calor do deserto, ainda há vozes que cantam as canções do tempo do sonho. E talvez essa seja a verdadeira essência da Austrália. Um país moderno, mas espiritualmente antigo. Um povo dividido, mas unido pela memória de um passado que resiste ao esquecimento. Uma terra que abriga tanto o progresso das cidades quanto o eco de um mundo perdido. A cada passo que dermos nesta jornada, lembre-se disso, você não está apenas ouvindo uma história. Está ouvindo a terra falar. Hoje, ao contemplar o céu estrelado do Outback australiano, é impossível não sentir o peso da eternidade. Os mesmos astros que guiaram os primeiros viajantes ainda brilham sobre as planícies. Os mesmos ventos ainda sussurram pelos cânions. E as mesmas vozes antigas ainda ecoam nas rochas pintadas há milhares de anos. O tempo passa, os impérios se levantam e caem, mas a Austrália permanece silenciosa, poderosa, viva. E enquanto houver alguém disposto a ouvir, o tempo do sonho nunca deixará de cantar. Esta é a história da Austrália. Uma história de beleza e destruição, de sabedoria e violência, de espiritualidade e sobrevivência. Um conto que começa na aurora da humanidade e se estende até os dias de hoje, lembrando-nos de que, por mais que o homem tente dominar a natureza, ele nunca poderá escapar dela. Porque no fim das contas nós também somos parte do sonho. E agora, a jornada está prestes a começar. Muito antes de qualquer civilização registrar sua primeira palavra, antes de qualquer império erguer suas colunas ou lançar suas guerras, a Austrália já era habitada. Não por reis, nem por conquistadores, mas por guardiões silenciosos da terra, os povos aborígenes. Há mais de 60 mil anos, quando o mundo ainda estava em transformação, grupos humanos atravessaram mares desconhecidos e chegaram a esse imenso continente isolado. Eles vieram guiados por correntes marítimas, ventos e talvez por uma intuição ancestral que os fez reconhecer nesta terra selvagem um espelho de si mesmos. Essa travessia é, até hoje, uma das maiores epopeias da humanidade. Sem bússola, sem mapas, apenas com o conhecimento do mar e das estrelas,
Esses primeiros australianos chegaram para se tornar parte inseparável do próprio continente. O que encontraram aqui era um território de contrastes extremos, desertos vermelhos e florestas úmidas, montanhas áridas e praias de areia branca, um sol que castigava e ao mesmo tempo sustentava a vida. Diante de tamanha diversidade, aprenderam não apenas a sobreviver, mas a compreender o mundo de uma forma que ultrapassa a lógica moderna. Eles não se viam como donos da terra, mas como parte dela. A rocha, o rio, o animal e o homem eram expressões diferentes de uma mesma força vital. Essa visão cósmica do mundo foi o alicerce espiritual e filosófico da cultura aborígene. E dela surgiu o conceito que definiria toda a existência daquele povo: o tempo do sonho. O tempo do sonho, ou Driantime, como os europeus mais tarde traduziriam, não é um mito simples de criação. É a essência de uma cosmologia inteira. É o tempo sagrado em que o mundo foi formado por seres ancestrais que caminharam sobre uma terra sem forma, cantando a existência das coisas. Cada montanha, cada lago, cada estrela no céu foi moldada por esses seres. E suas ações deixaram marcas eternas no solo australiano. Eles não desapareceram transformando-se em rochas, árvores, animais e constelações. Para o aborígene, o universo ainda vive sob o ritmo dessas canções primordiais. O passado, o presente e o futuro não são linhas separadas. São um círculo contínuo onde tudo se encontra. Essa filosofia dava sentido à vida cotidiana. As tribos acreditavam que, ao cantar os hinos sagrados de seus ancestrais, mantinham o mundo vivo. A cada ritual, a cada pintura, a cada dança, o equilíbrio do cosmos era renovado. O conhecimento não era escrito, era lembrado, cantado, vivido. As chamadas songlines ou linhas de canção eram verdadeiros mapas espirituais e geográficos. Cada trecho de uma canção representava um caminho físico e simbólico, descrevendo rios, colinas, estrelas e até pontos de água potável em meio ao deserto. Seguindo a melodia correta, um homem podia atravessar centenas de quilômetros sem jamais se perder. Mas as canções não eram apenas guias de viagem. Elas contavam as histórias dos ancestrais e, ao mesmo tempo, relembravam a responsabilidade de cuidar da terra que havia sido cantada à existência. Entre as tribos, não havia um único idioma, mas centenas. Acredita-se que antes da colonização existissem mais de 250 línguas aborígenes. E dentro delas, incontáveis dialetos. Cada uma refletia uma visão de mundo, uma relação distinta com a natureza. A pluralidade era tamanha que duas tribos separadas por poucos quilômetros, às vezes não, conseguiam se compreender e ainda assim coexistiam em harmonia, unidas pelo mesmo respeito espiritual pela terra. O que as mantinha ligadas não era um sistema político, mas o reconhecimento de que todas faziam parte do mesmo sonho universal. A sobrevivência nesse continente exigia mais do que força física. Exigia sabedoria. Em um ambiente onde as chuvas podiam desaparecer por meses e o sol queimava como fogo, os aborígenes aprenderam a ler sinais que escapam aos olhos modernos. Sabiam quando o vento mudaria, quando a estação das chuvas se aproximava, quando uma planta florescia indicando a presença de caça. Esse conhecimento ecológico refinado foi transmitido por gerações através de narrativas orais e práticas diárias. Cada história contava algo mais profundo. Uma lenda sobre um animal poderia, na verdade, esconder instruções sobre caça, medicina ou sobrevivência. Assim, mito e ciência nunca se separaram. Eram dois lados da mesma verdade. Os rituais também faziam parte desse elo com o sagrado. Pinturas corporais marcavam a identidade de cada clã. As cores usadas, ocre, carvão, argila branca, representavam não apenas estética, mas conexão espiritual. A música, criada com instrumentos como o didgeridoo, servia para abrir portais entre o mundo dos vivos e o mundo dos ancestrais. O som grave e hipnótico desse instrumento é, até hoje, símbolo da ligação entre os homens e o tempo do sonho. Ao cair da noite, quando o vento soprava e o fogo tremeluzia, as tribos se reuniam para dançar, cantar e reviver os atos dos seres criadores. Era a forma de manter o universo desperto, de garantir que a terra continuasse fértil, que as águas continuassem a correr, e que os espíritos permanecessem em harmonia. Mas o tempo do sonho não era apenas espiritualidade, era também uma forma de organização social. Cada pessoa nascia com uma função e um totem, geralmente um animal ou elemento da natureza que simbolizava sua essência. Havia quem fosse do clã da serpente, do canguru, do corvo, do sol. Essa filiação determinava não apenas o papel social, mas também as regras de casamento, alianças e responsabilidades. A estrutural era complexa, mas profundamente equilibrada. Nenhum indivíduo era dono de nada, mas todos tinham deveres com a terra e com os outros. Essa consciência coletiva impedia o acúmulo, a desigualdade, a exploração, conceitos que, ironicamente, o mundo moderno ainda luta para equilibrar. Ao longo de milênios, as tribos aborígenes se espalharam por todo o continente,
adaptando-se a diferentes ecossistemas. No norte, desenvolveram técnicas de pesca com lanças e armadilhas para capturar peixes e tartarugas. No centro árido, dominaram a arte de encontrar água subterrânea e utilizar raízes como fonte de hidratação. No sul, aprenderam a caçar cangurus e wallabies, utilizando o bumerangue, uma invenção simples e genial que mostra o alto nível de engenhosidade dessas culturas. Essa ferramenta, hoje símbolo australiano, não era apenas uma arma, era também um instrumento cerimonial, usado em rituais e danças. O fato de retornar ao lançador era visto como um símbolo do ciclo da vida e da conexão entre o homem e o universo. Esses povos não construíram cidades ou monumentos de pedra e, por isso, durante muito tempo foram injustamente considerados primitivos pelos colonizadores. Mas o verdadeiro monumento que ergueram foi invisível. Uma cultura que resistiu ao tempo sem precisar de muros ou coroas. Eles moldaram um modo de vida baseado na observação, na humildade e na compreensão do equilíbrio natural. Sua sabedoria estava escrita nas estrelas, nos ventos e nas canções. Cada criança, ao crescer, aprendia a ouvir o mundo antes de falar. Aprendia que a terra não é muda, ela responde, ensina, alerta, e que quando o homem se afasta dela, o silêncio da alma começa. Entre as mais antigas expressões dessa cultura estão as pinturas rupestres, registros visuais que ainda hoje cobrem cavernas e rochedos em todo o país. Alguns desses desenhos têm mais de 30 mil anos e retratam figuras humanas, animais e seres espirituais. As cores, feitas de pigmentos naturais misturados com gordura animal, resistiram milênios de vento e chuva. Essas imagens são mais do que arte. São portais. Elas contam histórias, registram acontecimentos e preservam a presença dos ancestrais. Quando um aborígene olha para uma dessas pinturas, ele não está observando o passado, está reencontrando seus antepassados em um tempo que nunca terminou. Essa forma de ver o mundo, profundamente simbólica e espiritual, criava um senso de pertencimento que ultrapassava gerações. Um jovem aborígene crescia sabendo que carregava dentro de si os espíritos dos que vieram antes. Cada passo seu repetia o caminho de um ancestral. Essa consciência moldava um comportamento coletivo que valorizava o respeito e o equilíbrio. Não havia pressa, nem a ideia de progresso como entendemos hoje. O tempo não era uma corrida, mas um ciclo. Tudo acontecia quando deveria acontecer. E forçar o ritmo natural era considerado um erro espiritual. Ao longo de milênios, esse modo de vida prosperou, imutável e harmonioso. O isolamento geográfico da Austrália protegeu os aborígenes das grandes transformações que abalaram o resto do planeta. Enquanto civilizações se erguiam e ruíam, eles continuavam a dançar, caçar, cantar e pintar. Suas histórias atravessaram o tempo como o vento atravessa o deserto, invisível, mas constante. Quando os primeiros navegadores europeus finalmente avistaram as costas australianas, encontraram um povo que parecia viver fora da história. Na verdade, vivia em outra forma de tempo. Essa longa continuidade cultural é algo sem igual na humanidade. 60 mil anos sem ruptura, sem escrita, sem impérios, mas com uma coerência interna que nenhuma civilização moderna conseguiu igualar. Para compreender o que isso significa, basta imaginar que, enquanto o Egito construía suas pirâmides, os aborígenes já celebravam seus rituais há dezenas de milênios. Quando Roma dominava o mundo, eles já haviam aprendido a ler os ventos e as estrelas com uma precisão que nenhum calendário poderia rivalizar. E quando a Europa entrou na era das descobertas, a Austrália seguia guardando o segredo de uma harmonia ancestral, mas o isolamento que manteve viva essa pureza também os deixaria vulneráveis. O mundo moderno, com suas armas, doenças e ambições, logo atravessaria os mares e chegaria às costas desse continente intocado. Os aborígenes, acostumados a um tempo circular, enfrentariam um inimigo que acreditava em linhas retas, progresso, conquista, propriedade. O choque seria inevitável. Contudo, antes da chegada dos estrangeiros, a Austrália viveu seu auge espiritual. Era um continente onde cada amanhecer era sagrado, onde o primeiro raio de sol era saudado com cânticos e danças, onde as crianças aprendiam a história do mundo não em livros, mas nas pegadas dos animais, onde o homem sabia seu lugar no cosmos e compreendia que o poder não está em dominar, mas em pertencer. Essa é a verdadeira fundação da Austrália. Não uma data marcada em registros coloniais, mas um vínculo invisível entre o homem e o mistério da existência. O tempo do sonho foi, e continua sendo, a espinha dorsal da cultura aborígene, um sistema espiritual que transcende religiões e fronteiras. E é dele que nasce a identidade mais profunda da Austrália. Uma terra sonhada antes de ser habitada, criada antes de ser conquistada, cantada antes de ser escrita. O tempo dos ancestrais não acabou. É o continua,
fluindo pelas areias vermelhas do deserto, refletido nas águas dos rios e nas vozes que ainda hoje repetem as canções do início do mundo. A história da Austrália começa aqui no eco dos sonhos, no silêncio sagrado das pedras, na lembrança de um tempo em que o homem e a terra eram um só, porque antes de tudo existira algum cantu, e o mundo despertou. No coração de um continente isolado, moldado por desertos que parecem infinitos e por mares que guardam segredos de milênios, ergueu-se uma civilização tão antiga quanto o tempo, o povo aborígene australiano. Se a introdução nos mostrou o nascimento espiritual dessa terra, agora é hora de entender como ela floresceu como os aborígenes. Guiados por mitos, sabedoria e sobrevivência, construíram um mundo de harmonia e poder ancestral. Nesta jornada, entramos em um tempo em que a palavra escrita não existia, mas a história era esculpida nas rochas, cantada nas fogueiras e passada de geração em geração através das trilhas do sonho. Um tempo em que o ser humano e a natureza falavam a mesma língua, e onde cada rio, cada montanha e cada estrela tinham um nome e uma história. Por mais de 60 mil anos, os aborígenes viveram conectados a um modo de vida que desafiava o tempo. Antes mesmo de as pirâmides serem erguidas no Egito, eles já caçavam, pintavam e narravam histórias sobre a origem do mundo. Suas crenças não eram mitos simples. Eram códigos espirituais complexos que explicavam a criação da Terra, a ordem das coisas e o papel de cada ser vivo. Para eles, o tempo do sonho Udrian Time não era um passado distante, mas uma dimensão contínua. Nesse tempo eterno, os espíritos ancestrais moldaram as paisagens, criaram os animais e deixaram rastros invisíveis que os aborígenes seguiam até hoje. Cada tribo, cada clã possuía seu próprio mapa espiritual, uma teia de histórias que se entrelaçavam como raízes profundas em um solo sagrado. Imagine um continente dividido por climas extremos. Ao norte, florestas tropicais vibrantes. No centro, um deserto vermelho e silencioso. Ao sul, planícies geladas varridas pelo vento. E ainda assim, esses povos aprenderam a sobreviver e prosperar em cada um desses lugares. Eles não apenas se adaptaram, transformaram o ambiente em parte de sua própria alma. As pinturas nas cavernas, com figuras alongadas e cores terrosas, não eram simples obras de arte. Eram registros espirituais, portais para o tempo dos ancestrais. Cada traço contava a história de uma criação, de uma caça, de um espírito protetor. Era a linguagem visual de um povo que sabia que o invisível é tão real quanto o que se pode tocar. O conceito de propriedade, tão central nas civilizações ocidentais, não existia entre os aborígenes. Ninguém possuía a terra. A terra possuía as pessoas. Eles se viam como guardiões temporários de um equilíbrio que precisava ser mantido. Caçavam apenas o necessário, colhiam com respeito e devolviam o que podiam ao ambiente. Cada ato era acompanhado de um ritual, cada alimento era uma dádiva. Essa harmonia entre homem e natureza não era fruto de ingenuidade, mas de sabedoria. Eles compreenderam, muito antes da ciência moderna, que destruir o que sustenta é assinar a própria sentença. Os aborígenes desenvolveram mais de 300 línguas diferentes, com centenas de dialetos regionais, cada uma carregando símbolos e sons que ligavam o homem ao sagrado. Suas canções eram mapas, suas histórias eram bússolas. Ao caminhar pelo deserto, eles seguiam as chamadas songlines, as linhas do canto, trilhas invisíveis que cruzavam o continente e narravam o percurso dos espíritos criadores. Essas canções eram mais que arte. Eram tecnologia espiritual. Ao entoar os versos certos, o viajante sabia onde encontrar água, comida e abrigo. O som era geografia viva. Enquanto outras civilizações erguiam muros, os aborígenes erguiam memórias. Sua arquitetura era o próprio ambiente: cavernas, pedras, sombras e vento. E ainda assim, havia uma sofisticação impressionante em seu conhecimento sobre astronomia madissona e ecologia. Eles sabiam prever estações através das estrelas, reconhecer ervas medicinais e compreender os ciclos de reprodução dos animais. Viviam em equilíbrio com o cosmos, sem a necessidade de conquistá-lo. Essa visão não era de dominação, mas de comunhão, uma sabedoria que, ironicamente, o mundo moderno ainda tenta compreender. Mas a história da humanidade raramente permite que uma cultura viva em paz por tanto tempo. O isolamento da Austrália, que havia protegido os aborígenes por dezenas de milênios, seria quebrado. Primeiro chegaram os navegadores do norte, povos da Indonésia e das ilhas próximas, que ocasionalmente aportavam em suas costas, trocando objetos e histórias. Esses contatos foram limitados,
mas plantaram as primeiras sementes de uma transformação inevitável. O mundo lá fora se expandia, impérios cresciam, rotas comerciais se abriam, e a curiosidade humana começava a apontar para o que chamavam de Terra do Sul. Antes, porém, que o Ocidente a descobrisse oficialmente, a Austrália era uma lenda nos mapas europeus, um lugar misterioso chamado Terra Australis Incognita, o continente desconhecido do Sul. Durante séculos, essa terra foi mais imaginação do que realidade. Um mito cartográfico que atiçava o desejo de exploradores. E quando finalmente os navegantes europeus avistaram suas costas, no século XVII não encontraram uma terra selvagem e desabitada, como esperavam, mas sim um continente pulsante de vida e cultura. Os aborígenes os observaram de longe, talvez intrigados, talvez receosos. Para eles, aqueles seres brancos e barbudos eram algo entre o humano e o espiritual. Uma presença difícil de compreender. Esses primeiros contatos foram breves, mas deixaram marcas, trocas tímidas de berretos, olhares desconfiados e às vezes pequenos conflitos. Nada ainda que alterasse o destino da ilha-continente. Mas no século XVIII a história mudaria para sempre. Em 1770, o explorador britânico James Cook desembarcou na costa leste e reivindicou o território em nome do Império Britânico. Foi o início de uma das maiores tragédias e transformações culturais da história humana. O encontro entre dois mundos, um que vivia há 60 mil anos em harmonia com a Terra, e outro movido pela ideia de posse e progresso, não poderia acontecer sem dor. Antes de avançarmos para o choque da colonização, é importante entender o que estava prestes a ser perdido. Os aborígenes não eram um povo único, mas uma constelação de nações, cada uma com seus mitos e rituais. Havia os Yolgu no norte, com suas danças sagradas e instrumentos de sopro como o didgeridoo, que ecoavam sons ancestrais. Os Ahert no deserto central, que pintavam seus corpos com padrões que representavam linhagens espirituais. Os Noongar do sul, guardiões das florestas e do mar, todos, de alguma forma, compartilhavam uma verdade. O mundo físico e o mundo espiritual não estavam separados. Para eles, a criação ainda estava acontecendo cada nascimento. Cada chuva, cada ciclo de fogo era uma continuação do sonho. Viver era participar do eterno. Essa filosofia, que unia mito e ecologia, fez dos aborígenes uma das culturas mais resilientes da Terra, mesmo diante das secas brutais e da escassez. Eles criaram sistemas de sobrevivência sofisticados, controle de queimadas, manejo sustentável de espécies, rotinas de caça que preservavam o equilíbrio. O que para o europeu parecia um deserto inóspito, para o aborígene era um jardim vivo, um território de abundância espiritual e material. Mas nem toda sabedoria é protegida do destino. Quando o primeiro navio britânico ancorou nas águas da Baía de Botany, em 1788, trazendo prisioneiros, soldados e missionários, uma era terminou. A era dos ancestrais começou a ser sufocada pelo ferro e pelo fogo. O que se seguiu não foi apenas a colonização de uma terra, mas a tentativa de apagar uma cosmovisão inteira. Os aborígenes seriam forçados a abandonar suas terras, suas línguas e até seus nomes. Mas essa parte da história ainda está por vir, e ela carrega as cicatrizes mais profundas da Austrália. No auge de sua liberdade, os aborígenes acreditavam que cada passo sobre a terra era uma oração. Cada trilha era um caminho sagrado. O vento trazia vozes dos espíritos, e as estrelas eram os olhos dos antepassados. Suas danças, suas canções e suas cerimônias eram mais que rituais, eram pontes entre o homem e o cosmos. E talvez por isso, mesmo após 2 séculos de colonização, perseguição e tentativas de apagamento cultural, essa conexão nunca se perdeu. A espiritualidade aborígene sobreviveu, silenciosa, nas margens, nas reservas, nas histórias contadas em voz baixa ao redor das fogueiras. A ascensão dessa civilização, portanto, não se mediu em palácios ou guerras, mas na continuidade, um povo que sobreviveu às mudanças do clima, às transformações da terra e mais tarde à invasão de outro continente. O verdadeiro esplendor dos aborígenes não está em conquistas materiais, mas na sua capacidade de permanecer fiel ao que são, mesmo quando o mundo inteiro tenta lhes dizer o contrário. É a vitória do espírito sobre a história. E é justamente essa força silenciosa que torna a jornada da Austrália tão fascinante, uma terra que antes de ser colônia, já era um universo espiritual completo. Agora que entendemos a grandeza dessa era de equilíbrio e espiritualidade, o documentário se prepara para entrar em uma nova fase. A chegada dos europeus, o choque entre 2 mundos e o nascimento de uma nova Austrália. Uma Austrália construída sobre os sonhos dos ancestrais e as cicatrizes da colonização. A partir daqui, a história muda de tom e o continente que antes cantava com os espíritos passa a gritar com a dor da perda e da resistência. O tempo do sonho não acabou. Apenas se escondeu sob o peso do ferro, aguardando um momento certo para despertar novamente.
No final do século XVIII, quando as águas do Pacífico refletiam o esplendor do pôr do sol, um novo navio cortava o horizonte australiano. Suas velas brancas, movidas pelo vento, traziam não apenas aventureiros e soldados, mas uma nova concepção de mundo. Era o início de uma era que mudaria para sempre a alma da Austrália. Em 1788, os britânicos desembarcaram na Baía de Botany, enviando sua primeira frota de prisioneiros, marinheiros e oficiais. O que para eles era o começo de uma colônia penal, para os aborígenes representou o fim de um mundo sagrado que resistira por mais de 60 mil anos. O choque entre as duas realidades foi avassalador. De um lado, um povo que vivia em comunhão com o ambiente, do outro, um império movido pela expansão, pela lei e pela ideia de propriedade. A terra, que antes era um corpo vivo, tornou-se território a ser possuído. O tempo do sonho começou a sangrar. Para justificar a colonização, os britânicos adotaram um conceito brutal: terra nullius, terra de ninguém. Essa simples expressão jurídica apagava, em um único golpe, a existência de centenas de nações aborígenes. Segundo essa lógica, a Austrália não tinha donos, porque seus habitantes não cultivavam a terra nem construíam cidades permanentes. Era uma justificativa conveniente para transformar o continente em uma extensão do Império Britânico. Mas para os povos que ali viviam, a ideia era absurda. Cada pedra, cada rio, cada árvore tinha um espírito, uma história e um guardião. A ocupação europeia não foi apenas uma invasão física, mas uma profanação espiritual. O solo sagrado dos ancestrais foi dividido, cercado e arrancado das mãos daqueles que o veneravam. Os primeiros contatos entre colonos e aborígenes alternaram momentos de curiosidade e tragédia. Em alguns lugares houve trocas pacíficas, em outros confrontos violentos. Os europeus viam os aborígenes como selvagens, e muitos deles acreditavam que estavam cumprindo uma missão civilizadora. Mas para os nativos, cada encontro era um teste de sobrevivência. Com o avanço das colônias, as caçadas tradicionais foram interrompidas, os rios poluídos e as florestas derrubadas. Doenças trazidas pelos estrangeiros como varíola e sarampo se espalharam rapidamente, dizimando comunidades inteiras. Em menos de 50 anos, estima-se que quase metade da população aborígene tenha sido exterminada. Ainda assim, eles resistiram. Com lanças, pedras e coragem, lutaram para proteger o que restava de suas terras e de seu modo de vida. Entre os muitos que se ergueram contra o poder colonial, alguns nomes ecoam como lendas silenciosas. Pemue, um guerreiro da nação Bidjigal, tornou-se símbolo da resistência aborígene. Entre 1790 e 1802, ele liderou ataques contra colonos, queimando plantações e libertando cativos. Para os britânicos, ele era um bandido. Para o povo, um herói espiritual. Sua morte não apagou o exemplo que deixou. Outros líderes surgiram em diferentes regiões, cada um lutando à sua maneira, uns com armas rudimentares, outros com diplomacia. A guerra entre os mundos não era apenas militar, mas também cultural e psicológica. Os aborígenes lutavam para preservar não só a terra, mas o próprio sentido de existir. Com o passar das décadas, a guerra silenciosa se transformou em política institucional. Leis foram criadas para remover os aborígenes de suas terras e confinar los reservas. Missionários religiosos tentavam converter suas crenças, impondo o cristianismo como única verdade. O objetivo era claro: apagar sua cultura e substituí-la por uma identidade civilizada. O governo britânico, e depois o australiano, criou programas de proteção que, na prática, significavam controle total sobre suas vidas. Crianças eram separadas de suas famílias e levadas para internatos, o início do que ficaria conhecido como gerações roubadas. O que não pôde ser conquistado pela espada seria conquistado pela doutrina. O genocídio físico deu lugar a um genocídio cultural. Entre o final do século XIX e meados do século XX, milhares de crianças aborígenes foram arrancadas de suas famílias, sob o pretexto de que precisavam ser salvas da selvageria. Elas eram levadas para instituições ou lares brancos, proibidas de falar suas línguas e obrigadas a negar sua origem. Muitos nunca mais reencontraram seus pais. Essa política de assimilação forçada destruiu laços, apagou memórias e deixou feridas profundas que ainda ecoam. Para os aborígenes, a dor não estava apenas na perda dos filhos, mas na tentativa de apagar sua própria identidade. Ainda assim, em meio à escuridão, surgiram vozes que se recusaram a silenciar. A resistência espiritual se manteve viva nas canções, nas histórias e nos rituais secretos que continuavam a ser transmitidos, mesmo sob proibição. Enquanto os aborígenes lutavam para sobreviver, a própria terra também sofria. O sistema ecológico que havia se mantido em equilíbrio por milênios foi rapidamente devastado. Os colonos introduziram animais como ovelhas, vacas e coelhos,
espécies que se multiplicaram sem controle, destruindo ecossistemas inteiros. A prática agrícola europeia, baseada em monoculturas e cercamentos, substituiu o manejo sustentável dos aborígenes. O fogo, antes usado com sabedoria para regenerar o solo, passou a ser visto como inimigo. Em poucas décadas, o continente perdeu grande parte de sua cobertura natural, espécies nativas desapareceram e o deserto começou a avançar. A colonização da Austrália não foi apenas humana, foi também ecológica, e suas consequências continuam visíveis até hoje. Cada língua aborígene carregava uma cosmovisão única. As palavras não eram apenas sons, eram portais para compreender o mundo. Quando os colonos proibiram o uso dessas línguas, não apagaram apenas uma forma de comunicação, mas milhares de anos de sabedoria. Histórias inteiras, mitos e tradições deixaram de ser contados. O tempo do sonho, que vivia através da fala e da música, começou a se fragmentar. O silêncio tomou o lugar das canções. Os aborígenes passaram a viver entre dois mundos: o espiritual, que tentavam preservar, e o ocidental, que os obrigava a se adaptar. Essa dualidade criou uma dor existencial profunda, um povo suspenso entre passado e futuro, sem lugar no presente. Apesar de toda a repressão, algo dentro dos aborígenes nunca se rendeu. A partir da metade do século XX, começaram a surgir movimentos de reconhecimento e resistência política. Em 1967, um referendo histórico concedeu aos aborígenes o direito de serem oficialmente contados como cidadãos australianos. Era um passo simbólico, mas poderoso. Nos anos seguintes, artistas, líderes espirituais e ativistas deram início a uma revolução cultural. Pinturas, músicas e danças tradicionais voltaram a ser valorizadas. O Dreamtime renasceu como símbolo de identidade e resistência. Cada canção recuperada, cada história recontada, era um ato de reconstrução espiritual. O tempo do sonho antissoterrado começou a respirar novamente. Por mais que a Austrália moderna tenha avançado em reconhecimento e direitos, as cicatrizes da colonização permanecem. A desigualdade social, a perda de terras e o trauma das gerações roubadas ainda afetam comunidades inteiras. Muitos aborígenes vivem em condições precárias, enfrentando o alcoolismo, o desemprego e a exclusão. Mas há também uma força silenciosa crescendo, um desejo de reconexão com as origens. Escolas ensinam línguas tradicionais, jovens redescobrem o poder do didgeridoo, e anciãos voltam a ocupar o papel de mestres espirituais. A luta agora é por memória, por justiça e por reconhecimento pleno. Mesmo após séculos de opressão, o Dreamtime sobreviveu. Ele vive nas montanhas, nos desertos e no coração dos que se lembram. Vive nas pinturas que ainda hoje são traçadas com ocre, nos rituais de passagem e nas histórias contadas sob o céu estrelado. Os aborígenes aprenderam que a resistência mais profunda não se faz com armas, mas com lembrança. Manter viva a memória é o ato mais poderoso contra o esquecimento. O declínio da cultura aborígene nunca foi completo, porque aquilo que é espiritual não pode ser apagado pela força. A colonização feriu a carne, mas não o espírito. E é esse espírito que aos poucos ressurge das cinzas, como uma canção antiga que o vento insiste em repetir. O declínio e a queda da civilização aborígene não são apenas capítulos da história da Austrália, são advertências universais. Mostram o que acontece quando o homem se desconecta da terra, quando o poder tenta substituir o sagrado, e quando a ganância apaga o respeito. O povo que viveu mais tempo em harmonia com o planeta foi derrotado não pela natureza, mas pela arrogância humana. Ainda assim, eles permanecem de pé, guardiões de uma sabedoria que o mundo moderno tenta reencontrar. O tempo do sonho nunca terminou, ele apenas espera que a humanidade desperte novamente para ouvi-lo. Essa é a história do declínio, mas também da resistência. Uma queda que não foi o fim, e sim o início de uma nova fase da consciência. Pois enquanto houver quem cante as canções dos ancestrais, a Austrália continuará sendo o continente dos sonhos ferido, mas eterno. O tempo passou, os impérios caíram, os mares mudaram de curso, mas a terra vermelha da Austrália continuou a respirar. Depois de séculos de dor, de invasões, de leis injustas e silêncios impostos, algo começou a despertar nas profundezas do país. Era o eco distante das canções ancestrais, o murmúrio dos espíritos que jamais se calaram. O legado aborígene, por muito tempo desprezado, começou a emergir das sombras. Era como se o próprio continente, cansado de carregar o peso da injustiça, decidisse contar sua história de novo. Essa é a parte em que o passado e o presente se encontram, em que as feridas começam a cicatrizar, mas não sem antes nos lembrar de tudo o que foi perdido. O tempo do sonho, o Dreamtime, não era uma lembrança distante. Era, e ainda é, o coração espiritual da Austrália. A cultura aborígene, considerada por muitos como a mais antiga do mundo,
nunca deixou de influenciar o modo como os australianos veem a natureza. Mesmo após séculos de colonização, o respeito pela terra, pelos ciclos da vida e pelo poder do fogo como regenerador permaneceu inscrito no inconsciente coletivo. Hoje, cada vez mais cientistas e ambientalistas reconhecem que as práticas ancestrais de manejo da terra, o uso controlado do fogo, o equilíbrio na caça, o respeito pelos períodos de reprodução são exemplos de sustentabilidade milenar. O que antes era visto como primitivo é agora estudado como sabedoria ecológica. A ciência moderna começa a admitir que o conhecimento aborígene sobre o clima e a ecologia é mais sofisticado do que jamais se imaginou. Mas o legado não é apenas ambiental. É espiritual, cultural, simbólico. O Dreamtime continua vivo nas pinturas, nas danças e nas canções. Os aborígenes não contavam a história do mundo com livros, mas com símbolos. Suas obras de arte com padrões circulares e pontos minuciosamente dispostos não são simples expressões estéticas, são mapas do espírito. Cada ponto, cada linha representa caminhos de energia, percursos dos ancestrais, lugares sagrados. Essas pinturas que hoje encantam o mundo em galerias e exposições carregam em si a memória de uma cosmologia inteira. Elas não foram feitas para decorar, mas para ensinar. Quando um jovem aborígene pinta o que aprendeu com seus anciãos, ele está recontando a criação do mundo. E é justamente esse elo com o sagrado que começa a inspirar uma nova geração. Jovens aborígenes, criados entre as metrópoles modernas e as comunidades tradicionais, estão redescobrindo suas raízes. Eles estudam nas universidades, mas também aprendem com os anciãos. Falam inglês, mas buscam reviver as línguas quase esquecidas de seus antepassados. Há um movimento crescente de revitalização cultural que transforma a dor em arte e a perda em resistência. Festivais de cultura aborígene, exposições, filmes e músicas estão resgatando o orgulho de um povo que se recusou a desaparecer. É um renascimento silencioso, mas poderoso, uma afirmação de que a identidade não morre, apenas muda de forma. Hoje, o impacto do passado colonial é reconhecido não apenas nas escolas ou nos livros, mas em políticas e debates nacionais. O governo australiano, pressionado por décadas de reivindicações, começou a reconhecer a necessidade de reparação. Em 2008, o primeiro-ministro Kevin Rudd pronunciou um pedido oficial de desculpas às gerações roubadas. Foi um momento histórico, carregado de emoção e lágrimas. Nas ruas, nas comunidades e nos corações, aquela simples palavra desculpe ressoou como o início de uma cura. Mas o perdão não apaga o trauma. Ele apenas abre o caminho para que se comece a reconstruir o que foi destruído. A luta, no entanto, não terminou. Ainda há desigualdade, ainda há feridas abertas, ainda há vozes que não são ouvidas. Mas em meio a tudo isso, a cultura aborígene se torna um símbolo de resistência global. Em um mundo que sofre com o desequilíbrio ambiental, com a perda de sentido e com a desconexão espiritual. Os aborígenes representam um lembrete vivo. O ser humano é parte da natureza, e não seu dono. O Dreamtime nos ensina que tudo está interligado à terra, o ar, o fogo, os animais e os homens. Quando um desequilibra o outro, o todo sofre. Essa filosofia antiga se revela hoje mais atual do que nunca. As universidades australianas estudam com fascínio o sistema de conhecimento aborígene, reconhecendo que ele não é mitologia, mas uma forma legítima de ciência simbólica. Os mapas do canto, antes ridicularizados pelos colonos, são agora analisados como formas complexas de navegação e memória geográfica. O que parecia superstição se mostra um sistema avançado de codificação de informação. Essa revalorização cultural é também uma vitória moral. O reconhecimento de que o saber não nasce apenas do microscópio ou do laboratório, mas também da observação silenciosa, da conexão espiritual e da tradição oral. Mas o legado aborígene não se limita à sabedoria ecológica e cultural. Ele está profundamente entrelaçado com o imaginário australiano moderno. A própria identidade nacional começa a se redefinir. Por muito tempo, a Austrália se via apenas como uma extensão europeia no Pacífico. Um país jovem, branco e ocidental. Agora cresce a consciência de que a verdadeira alma australiana é mais antiga, mais profunda e mais selvagem. A arte, a música e a literatura contemporânea refletem isso. O som do didgeridoo, antes relegado a cerimônias tribais, ecoa em palcos internacionais. Misturado ao jazz, ao rock e à música eletrônica, é o som do passado se fundindo com o presente, um lembrete de que a herança aborígene não pertence apenas ao passado, mas é ao futuro. Essa reconciliação cultural, no entanto, é um processo delicado. Há um esforço coletivo para preservar o que ainda pode ser salvo. Comunidades locais trabalham na documentação de línguas ameaçadas, na restauração de terras sagradas e na proteção de locais arqueológicos.
Algumas dessas áreas, como o Parque Nacional de Cacado e o imponente Uluru, a famosa Rocha Vermelha no coração do deserto, foram reconhecidas como patrimônio mundial não apenas pela beleza natural, mas pela importância espiritual que representam. O Uluru, por exemplo, é muito mais que uma formação geológica. Para os aborígenes e ser vivo, uma entidade ancestral que guarda a energia dos criadores, cada fenda, cada sombra sobre a pedra tem um significado. E agora visitantes do mundo inteiro se aproximam com reverência, conscientes de que pisam em solo sagrado. Enquanto isso, as histórias do Dreamtime continuam a ser contadas, adaptadas e reimaginadas. Algumas são compartilhadas em filmes, outras em livros infantis, outras ainda permanecem secretas, guardadas pelos anciãos. O respeito por esse conhecimento é essencial, pois para os aborígenes, o saber não é algo que se possui, mas algo que se recebe e se honra. Nem todas as histórias podem ser contadas, e nem todas as músicas podem ser tocadas por qualquer pessoa. O sagrado, para eles, não é entretenimento, é dever. E esse senso de reverência é o que o mundo moderno mais precisa reaprender. Mas há algo ainda mais profundo nesse legado. A capacidade de cura, a espiritualidade aborígene com seu vínculo com a terra e com o equilíbrio natural, começa a ser estudada como forma de terapia e reconexão. Em tempos de ansiedade coletiva e colapso ambiental, as práticas de contemplação, de escuta e de comunhão com a natureza se revelam poderosas. Antropólogos e líderes espirituais buscam entender como essa cosmovisão pode ajudar a humanidade moderna a reencontrar o centro. A sabedoria dos anciãos ensina que o ser humano se perde quando se desconecta da terra e que toda cura verdadeira começa com o retorno àquilo que é sagrado. O impacto do legado aborígene também se reflete na política e na educação. Escolas e universidades estão incorporando o conhecimento indígena em seus currículos, reconhecendo que a história da Austrália não começa em 1788, mas dezenas de milhares de anos antes. Essa mudança de perspectiva transforma a maneira como os jovens veem o mundo e a si mesmos. Entender o passado não é um exercício de culpa, mas de consciência. É reconhecer que a sabedoria que o mundo tenta redescobrir já estava aqui desde o princípio. E se o passado ainda dói, o futuro traz esperança. Cada vez mais aborígenes ocupam cargos políticos, posições acadêmicas e papéis de destaque na sociedade. Eles falam, ensinam, inspiram, transformam dor em força e tradição em inovação. A reconciliação da Austrália não será completa apenas com pedidos de desculpas ou celebrações simbólicas. Ela depende de um compromisso contínuo com a verdade e com a escuta. O Dreamtime não é apenas uma herança cultural, mas uma lente espiritual pela qual o mundo pode se ver com mais humildade e mais amor. No fim, o legado aborígene é também uma lição universal. Ele nos lembra de que não há civilização sem equilíbrio, que a verdadeira riqueza não está no ouro, mas na harmonia com a natureza, que a sabedoria não vem do acúmulo, mas da observação e do respeito. Os aborígenes viveram mais tempo em equilíbrio com o planeta do que qualquer outra civilização conhecida, e isso por si só é um testamento de sabedoria que desafia o tempo. Hoje, quando o mundo enfrenta crises ambientais e espirituais sem precedentes, a mensagem ancestral da Austrália se torna mais urgente do que nunca. Os aborígenes nos mostram que o futuro depende de um retorno ao essencial de lembrar que somos parte de algo maior. A terra não é um recurso, é um ser. O ar não é um bem, é uma bênção. O fogo não é destruição, é renovação. E a vida, por mais frágil que pareça, é um fio que conecta todos os seres. No final desta longa jornada, o documentário não fala apenas de um povo, mas de uma sabedoria que pertence à humanidade. A Austrália moderna, com suas cidades reluzentes e sua economia vibrante, carrega nas profundezas de seu solo as vozes dos que vieram antes. E cada vez que o vento sopra sobre o deserto, cada vez que o sol toca o horizonte vermelho de Uluru, essas vozes sussurram a mesma mensagem. Lembre-se, porque lembrar, resistir. E resistir é existir. O legado aborígene não é uma sombra do passado. É uma luz antiga que ainda guia o presente. Uma lembrança de que o tempo do sonho nunca acabou. Ele continua, respirando nas florestas, dançando nas chamas e ecoando no coração de quem ainda tem coragem de ouvir. Pois enquanto houver quem cante, quem conte, quem caminhe sobre a terra com respeito, o sonho da Austrália continuará vivo eterno. Silencioso e luminoso como o nascer do sol sobre o deserto vermelho, a Austrália que conhecemos hoje nasceu das cinzas de muitas histórias. É uma nação que olha para o futuro com brilho nos olhos, mas que carrega no peito o peso das memórias do solo em que foi erguida. As cidades cintilam, os arranha-céus refletem o sol implacável do Pacífico Sul,
e as vozes nas ruas misturam dezenas de idiomas. Mas por trás dessa imagem vibrante e cosmopolita há um país que ainda se define. Um país que tenta equilibrar o progresso tecnológico com o eco das tradições ancestrais, o poder econômico com a alma espiritual de sua terra. A Austrália moderna é um mosaico de contrastes. Ao mesmo tempo em que celebra sua riqueza e liberdade, enfrenta dilemas profundos sobre identidade, pertencimento e propósito. Nas últimas décadas, o país experimentou uma transformação vertiginosa. A urbanização avançou como uma onda, expandindo fronteiras e redesenhando paisagens. Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth tornaram-se metrópoles. Globe, com arquitetura futurista, centros financeiros pulsantes e uma vida cultural intensa. A economia, impulsionada pela mineração, tecnologia e exportação, colocou a Austrália entre as nações mais prósperas do planeta. Mas o custo desse avanço é alto. A distância entre o brilho das cidades e o silêncio árido do deserto cresceu, enquanto o litoral se enche de luzes e arranha-céus. O coração do continente ainda guarda comunidades esquecidas, vilarejos isolados e terras que sangram em silêncio. É como se houvesse duas Austrálias coexistindo, uma que corre em direção ao amanhã e outra que ainda luta para curar as feridas de ontem. A paisagem australiana, por si só, é um espelho dessa dualidade. De um lado, praias de areia branca e mares azul turquesa que parecem saídos de um sonho. Do outro, vastidões desérticas, áridas e misteriosas, onde o calor dobra o ar e o vento parece carregar histórias antigas. O interior, conhecido como Outback, é mais do que um cenário, é um símbolo da resistência. Ali, o tempo parece se mover em outro ritmo. É onde se sente o pulso da terra, onde o horizonte é tão imenso que a mente se cala. Esse contraste entre o litoral moderno e o interior ancestral é o coração espiritual do país. E é nele que a Austrália busca até hoje entender quem realmente é. Culturalmente, o país se tornou um dos mais diversos do planeta. Imigrantes da Ásia, Europa, África e Oriente Médio encontraram aqui um novo lar. Essa mistura de povos e tradições deu à Austrália uma identidade plural, vibrante e cosmopolita. Nos cafés de Melbourne se fala italiano e vietnamita com a mesma naturalidade. Nas ruas de Sydney, o inglês se mistura com o mandarim, o árabe e o hindi. Nas escolas, crianças de diferentes origens aprendem lado a lado, compartilhando uma nova noção de australianidade. Essa diversidade é celebrada como uma força, mas também desafia a noção de uma identidade nacional única. Afinal, o que significa ser australiano num país que pertence a tantos mundos ao mesmo tempo? Esse dilema atravessa a arte, o cinema e a política. O cinema australiano, por exemplo, tem explorado com maestria essa tensão entre o velho e o novo, o natural e o urbano, o aborígene e o europeu. Filmes como Habit Proof Fence e The Tracker revelam as feridas da colonização, enquanto produções como Mad Max e The Rover projetam o deserto australiano como uma metáfora do futuro, um mundo pós-apocalíptico em que o homem volta a lutar pela sobrevivência sob o sol impiedoso. Essa dualidade é o reflexo mais puro da alma australiana, um país entre o sonho e a dureza, entre o progresso e a memória. A relação com a natureza continua sendo um tema central. A Austrália é uma das nações mais afetadas pelas mudanças climáticas. Secas, incêndios florestais devastadores e o branqueamento dos corais da Grande Barreira são alertas dolorosos de que o equilíbrio ecológico está em risco. Os incêndios de 2019 e 2020 marcaram o país de maneira indelével. Milhões de hectares queimados, cidades cobertas por fumaça e espécies inteiras ameaçadas de extinção. A tragédia, porém, trouxe também um despertar coletivo. Muitos australianos começaram a enxergar que a sabedoria ancestral dos povos aborígenes, que praticavam queimadas controladas há milênios para renovar a terra, poderia ser a chave para uma convivência sustentável. A ciência moderna e o saber ancestral, antes vistos como opostos, começaram a dialogar. O país, aos poucos, aprende que seu futuro depende da harmonia entre tecnologia e tradição. E essa reconciliação não acontece apenas no campo ambiental, mas também no espiritual. O movimento contemporâneo pela reconciliação nacional entre aborígenes e não-aborígenes cresce em força. Nas escolas, os alunos aprendem as línguas indígenas locais. Nos parlamentos, bandeiras aborígenes tremulam ao lado da bandeira nacional. Nos eventos oficiais, discursos começam com a frase: "Reconhecemos os povos tradicionais desta terra e prestamos respeito a seus anciãos." Passados e presentes, o que antes era uma formalidade protocolar, hoje carrega um significado profundo. É um lembrete diário de que a Austrália moderna só poderá florescer plenamente quando aceitar suas raízes com humildade e verdade. Mas há também uma luta silenciosa, a luta contra o esquecimento.
As comunidades indígenas continuam enfrentando desigualdade, racismo e marginalização. Enquanto as grandes cidades prosperam, muitas aldeias e reservas vivem em condições precárias. O índice de suicídio entre jovens aborígenes é alarmantemente alto. E o acesso à educação e à saúde ainda é desigual. É nesse abismo social que a reconciliação se torna mais que um discurso. Ela se transforma em urgência moral. A Austrália enfrenta o desafio de não apenas pedir desculpas, mas de reconstruir pontes concretas, de redistribuir oportunidades e restaurar dignidades. Ao mesmo tempo, a Austrália moderna busca se afirmar no cenário global. Como potência regional no Pacífico, o país equilibra sua identidade ocidental com sua geografia asiática. É uma ponte entre o Ocidente e o Oriente, entre os Estados Unidos e a China, entre a tradição britânica e a realidade do Novo Mundo. Essa posição estratégica traz poder, mas também tensão. A política externa australiana é uma dança delicada entre alianças históricas e interesses econômicos contemporâneos. O país que outrora era visto como uma extensão distante da Inglaterra, hoje é um protagonista em sua própria narrativa, autônomo, estratégico e consciente de seu papel global. Mas talvez o maior desafio da Austrália contemporânea não esteja fora de suas fronteiras, e sim dentro de si mesma. O desafio de encontrar equilíbrio entre o progresso e a alma. O país cresce, se moderniza, inova, mas, em meio a isso, corre o risco de esquecer o que o torna único. A relação com o sagrado da terra, com o mistério do deserto, com a sabedoria do tempo antigo, tudo isso corre o risco de se perder em meio à pressa e à tecnologia. No entanto, algo parece impedir que isso aconteça. Talvez seja o vento quente do interior, que sopra lembranças antigas. Talvez sejam os cantos que ainda ecoam nas noites do deserto. Ou talvez seja o próprio espírito da terra, que insiste em lembrar a todos que o verdadeiro progresso não é material, mas espiritual. A nova geração australiana parece entender isso. Jovens artistas, ativistas e cientistas estão reinventando o conceito de identidade nacional. Eles falam sobre sustentabilidade, ancestralidade e propósito. Criam música que mistura batidas eletrônicas com o som do didgeridoo, filmes que celebram a diversidade e obras que reimaginam o sonho antigo em linguagem moderna. Nas universidades, jovens pesquisadores exploram o legado indígena com respeito e curiosidade. Nas redes sociais, comunidades inteiras se unem para proteger a natureza, os oceanos e as florestas. Há um sentimento de que algo novo está nascendo, uma Austrália que não nega o passado, mas o transforma em fonte de sabedoria. Essa nova consciência ela é visível até mesmo nas pequenas coisas. Nas prateleiras dos supermercados, cresce a presença de produtos sustentáveis. Nas escolas, as crianças aprendem sobre o respeito à terra antes mesmo de aprender matemática. Nas cidades, parques urbanos e jardins nativos se multiplicam, resgatando plantas que por séculos foram ignoradas. Até mesmo na arquitetura moderna, há um esforço de integração com a natureza, menos prédios que respiram, que captam água da chuva, que se curvam para o sol como árvores de concreto. É como se o país, depois de tanto tempo tentando se parecer com o mundo, finalmente tivesse decidido ser ele mesmo. A Austrália de hoje é uma lição viva sobre dualidade. É o encontro entre o que foi e o que será. Um país que aprendeu, a duras penas, que o futuro não pode florescer se as raízes forem esquecidas. As marcas do passado colonial ainda estão ali, gravadas nas leis, nas terras e nas memórias, mas agora elas são parte de um processo de transformação. Cada passo dado em direção à justiça e à verdade é também um passo em direção à própria alma. E é isso que torna a jornada australiana tão fascinante. De um território ancestral a uma potência moderna, de uma terra dividida pela dor a uma nação em busca de reconciliação, a Austrália mostra ao mundo que a verdadeira grandeza não está na força, mas na consciência. Que a riqueza não é o ouro das minas, mas o respeito pela vida. Que o progresso não é o esquecimento, mas a memória transformada em sabedoria. Quando o sol se põe sobre o deserto e pinta o horizonte de vermelho e ouro, é como se o país inteiro respirasse em uníssono. As vozes antigas e as novas se misturam, os sons da cidade encontram o silêncio do Outback. E o mesmo tempo do sonho continua a fluir, unindo passado, presente e futuro num único instante eterno. A Austrália moderna, com toda sua tecnologia, suas metrópoles e sua diversidade, ainda é no fundo a mesma de antes. Uma terra sagrada, viva, pulsante, que fala com quem sabe escutar. E talvez seja isso o que ela mais tem a ensinar ao mundo, que nenhuma civilização pode prosperar se esquecer de ouvir o coração da terra onde pisa. Pois é nele, e apenas nele, que mora o verdadeiro espírito de um povo. Há lugares no mundo que parecem feitos de silêncio, lugares onde o tempo não corre e ele respira. A Austrália é um desses lugares. Quando o vento atravessa o deserto do Outback e toca as rochas vermelhas,
É como se o planeta se lembrasse de sua própria origem. Não há monumento humano que se compare ao peso dessa terra antiga, onde cada grão de areia guarda uma memória e cada sombra parece um eco do passado. Aqui o presente e o passado se misturam, e até o futuro parece esperar sua vez. No coração da Austrália, o tempo não é uma linha, é um círculo. É o tempo do sonho, onde tudo o que já existiu continua existindo, onde cada passo que o homem dá ressoa no mesmo ritmo do universo. Durante séculos, os povos aborígenes viveram dentro desse tempo circular. Para eles, o mundo não é algo que se possui, é algo com o qual se convive. Cada rio tem uma história, cada pedra tem um nome, cada estrela é um ancestral que observa de longe. O tempo do sonho, ou Dreamtime, não é um mito distante, mas uma forma de perceber a realidade. É a memória viva da criação, que continua se manifestando em cada canto da natureza. Quando um aborígene canta as canções do sonho, ele não está apenas relembrando um passado remoto. Ele está recriando o mundo, restaurando a harmonia entre o homem e a terra. O canto é o fio que mantém o universo unido. A civilização moderna, com seus ruídos e máquinas, esqueceu esse canto. Esqueceu o idioma da terra, o pulsar invisível que conecta todas as coisas. A Austrália, talvez mais do que qualquer outro país, representa esse contraste entre o esquecimento e a lembrança. De um lado, as cidades brilhantes e a tecnologia avançada. Do outro, a sabedoria ancestral que ensina que nada vive isolado. O país inteiro é como uma ponte entre dois mundos, o da razão e o do espírito, o do homem que constrói e o da terra que o sustenta. Nos últimos anos, algo vem mudando. É como se um novo despertar estivesse ocorrendo. Cientistas estudam o solo e percebem que ele guarda segredos sobre o clima e a vida. Ambientalistas buscam inspiração nos métodos antigos dos povos nativos para regenerar florestas e preservar ecossistemas. Artistas reinterpretam os símbolos do sonho ancestral e os transformam em novas formas de expressão. A arte contemporânea australiana, vibrante e espiritual, é uma tentativa de reconectar o invisível com o visível, de traduzir o mistério em cor e som. É o retorno do canto, mas a mensagem que vem do tempo do sonho é mais profunda do que qualquer símbolo. Ela fala sobre equilíbrio. Os aborígenes sempre acreditaram que o mundo existe em harmonia delicada e que o dever do ser humano é manter essa harmonia viva. Cada vez que um rio é poluído, uma montanha ferida ou uma floresta destruída, o canto do mundo se enfraquece. A sabedoria antiga dizia: se o homem esquecer o caminho dos ancestrais, a própria terra adoecerá. E olhando para o planeta hoje, para o clima, para as espécies desaparecendo, para as florestas queimando, é impossível não sentir que esse aviso ecoa mais atual do que nunca. No entanto, há esperança, porque o sonho nunca se apaga, ele apenas adormece. E cada geração tem o poder de acordá-lo. A Austrália, em sua busca por identidade e reconciliação, talvez seja uma das últimas guardiãs dessa sabedoria. O país se ergue sobre dois alicerces: o da razão moderna e o da espiritualidade ancestral. E quanto mais tenta conciliá-los, mais revela ao mundo que o progresso verdadeiro não está na conquista, mas na compreensão. Ao longo de sua história, a Austrália já foi muitas coisas: um território sagrado, um campo de exílio, uma colônia, uma nação jovem, uma potência moderna, mas acima de tudo sempre foi uma terra viva. Uma terra que fala, que ensina, que exige respeito. A jornada de seus povos, tanto os primeiros habitantes quanto os que vieram depois, é em essência a mesma jornada de toda a humanidade. Aprender a viver sem destruir o que se ama. Entender que liberdade não é domínio, mas comunhão. E quando olhamos para essa imensidão dourada, para o horizonte aonde o céu toca o deserto, percebemos que há algo ali que a civilização ainda não conseguiu traduzir. Talvez seja a presença invisível do sagrado. Talvez seja o próprio espírito da criação. O fato é que a Austrália, mesmo com seus contrastes e contradições, conserva uma pureza que o mundo moderno perdeu. Cada pôr do sol sobre o Uluru, cada sombra que se move sobre o deserto, parece sussurrar uma lição. Tudo o que existe está conectado. Nada é separado. Tudo respira junto. Os aborígenes chamam a terra de country, mas essa palavra significa muito mais do que território. Significa lar espiritual, identidade, pertencimento. Amar o country é cuidar dele, é ouvir suas histórias e respeitar seus ritmos. É entender que o solo sob os pés é o mesmo solo dos ancestrais e que caminhar por ele é um ato sagrado. Esse conceito, tão simples e tão poderoso, pode ser o que o mundo precisa reaprender num tempo em que o homem acredita dominar a natureza, esquecendo que ele mesmo é parte dela. Talvez o maior legado da Austrália não sejam suas riquezas naturais, nem suas cidades vibrantes, mas o convite silencioso que faz ao resto do mundo. O convite de lembrar de onde viemos, do quem somos,
e do que realmente importa, porque quando o homem esquece suas origens, ele se perde. Mas quando se reconecta ao sonho, ele volta a ouvir a canção da criação, aquela que atravessa o vento, a pedra, o mar e o coração. O tempo moderno tenta apagar o mistério, medir o invisível, racionalizar o sagrado, mas há coisas que só podem ser sentidas. O silêncio do deserto australiano, por exemplo, não é vazio, é cheio de presenças. É o tipo de silêncio que fala. E é nesse silêncio que a alma humana encontra descanso. Quando se caminha pelo interior do continente, longe das luzes e dos ruídos, o tempo parece parar. E nesse instante de quietude, entende-se o que os antigos chamavam de tempo fora do tempo. Ali o homem e a terra voltam a ser um só. Esse é o verdadeiro sentido do tempo do sonho. Ele não pertence ao passado, mas à eternidade. É o espaço onde todas as histórias se encontram, onde o primeiro canto ainda ecoa, e onde cada gesto humano deixa uma marca. O tempo linear da civilização pode registrar datas, guerras e descobertas, mas o tempo do sonho registra emoções, memórias e conexões invisíveis. É o tempo da alma. E talvez seja isso que o mundo moderno precise redescobrir. O tempo de sentir. Não apenas o tempo de fazer. A Austrália, com toda a sua complexidade, é o reflexo perfeito desse aprendizado. É a lembrança viva de que o homem pode avançar sem perder suas raízes, que é possível construir um amanhã sem destruir o ontem, que a sabedoria ancestral não é um vestígio arcaico, mas um guia essencial para o futuro. Enquanto outras nações lutam para reconciliar o progresso com o meio ambiente, a Austrália tem diante de si o exemplo de um povo que sempre soube como fazer isso. Os guardiões do sonho. O futuro do planeta talvez dependa da capacidade de escutar novamente esses guardiões, porque o canto que eles preservam não pertence apenas à Austrália, ele pertence à humanidade. É o som primordial que lembra que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. A ciência pode decifrar os mistérios da matéria, mas é a espiritualidade que nos ensina a respeitá-los. E na junção dessas duas forças, o saber racional e o saber ancestral, talvez esteja o segredo da sobrevivência. Quando se observa o mapa da Austrália com sua forma isolada e imensa, é impossível não pensar que ela é uma metáfora da própria condição humana. Um continente solitário cercado por oceanos, assim como o homem é uma consciência cercada pelo infinito, mas ao mesmo tempo é um lugar de conexões invisíveis, correntes marítimas, ventos, rotas migratórias, sons e sonhos. Tudo se move em harmonia mesmo quando parece distante. O isolamento é apenas aparente. Tudo está interligado, como nas canções do sonho. É por isso que, no final, a história da Austrália não é apenas a história de um país. É a história de um ensinamento. Um ensinamento que diz que o poder verdadeiro não está em dominar o mundo, mas em compreendê-lo. Que a grandeza não está em construir impérios, mas em manter viva a alma da terra. E que o tempo não é inimigo do homem, ele é o próprio caminho pelo qual a existência se revela. Enquanto o documentário chega ao fim, o deserto volta ao silêncio. As estrelas surgem sobre o horizonte e o céu australiano se torna uma tapeçaria viva de constelações. Cada ponto de luz é um espírito antigo, cada estrela uma lembrança. O som do vento carrega as canções dos ancestrais. O tempo moderno se dissolve e o sonho desperta novamente. É nesse instante que entendemos: a Austrália nunca foi apenas uma nação. Ela é um espelho do universo. Um lembrete de que tudo o que vive é sagrado. Um convite a acordar do esquecimento e voltar a sonhar não com o que o homem pode conquistar, mas com o que ele pode preservar. E enquanto a voz do narrador se apaga, o som que permanece é o da própria terra. Um som antigo, profundo, quase imperceptível, mas eterno. O som do mundo respirando. A história da Austrália não terminou com a colonização, nem com o avanço da cidade sobre o deserto e as florestas. Na verdade, o que vemos hoje é o resultado de uma convivência tensa e, ao mesmo tempo, profundamente simbólica entre o passado ancestral e a modernidade acelerada. A Terra, que por mais de 60 mil anos foi regida pelo tempo do sonho, um espaço mítico onde tudo tinha espírito e memória, agora abriga arranha-céus, indústrias e laboratórios genéticos que estudam a fauna que antes inspirava lendas. E é nesse contraste que se revela o verdadeiro legado da Austrália. Um continente que tenta reconciliar o que destruiu e compreender o que ainda pulsa sob o asfalto. Porque o espírito aborígene, mesmo depois de séculos de apagamento, ainda fala, ainda canta, ainda conta a origem do mundo nos ventos do deserto e nas ondas do Pacífico. A luta dos povos originários australianos não ficou presa no passado. Ao longo do século XX e XXI, ela se tornou um símbolo global de resistência cultural. Movimentos por direitos civis, reconhecimento de terras sagradas e proteção do patrimônio espiritual emergiram com força
desafiando a narrativa dominante da colonização. Em 1992, o caso Mobo vs Queensland marcou um divisor de águas. A Suprema Corte Australiana reconheceu oficialmente que as terras dos aborígenes não haviam sido terra nullius, terra sem dono como proclamavam os colonizadores. Essa decisão rompeu séculos de negação e devolveu dignidade histórica aos povos que habitaram o continente muito antes da chegada dos europeus. Mas o impacto não foi apenas jurídico, foi também psicológico e espiritual. Pela primeira vez, o sistema ocidental admitia que havia uma sabedoria anterior, uma conexão com a terra que desafiava o próprio conceito de posse. A partir desse ponto, a Austrália começou a revisitar a própria consciência. Filmes, livros, obras de arte e músicas aborígenes ganharam visibilidade internacional, e através delas, o mundo redescobriu uma forma de pensar o planeta que parecia esquecida. A ideia de que o homem não é o centro da criação, mas parte de uma rede viva, tecida por sonhos, canções e memórias. Enquanto o Ocidente discute sustentabilidade e mudanças climáticas, os aborígenes falam do caminho da canção. Trilhas invisíveis que conectam todo o território por meio de melodias ancestrais, onde cada pedra, cada animal e cada estrela possui uma voz. Essa visão não é apenas poética, é ecológica em sua essência. Ela propõe uma relação simbiótica com um meio ambiente que antecede em milênios qualquer discurso moderno sobre equilíbrio ecológico. E nesse ponto, o legado espiritual dos aborígenes se entrelaça com o legado ambiental da própria fauna australiana. Nenhum outro continente tem uma biodiversidade tão distinta e, ao mesmo tempo, tão vulnerável. Cangurus, koalas, ornitorrincos, diabo da Tasmânia, equidnas, todos representam a capacidade da natureza de reinventar a vida em formas improváveis, adaptadas ao isolamento. Essa fauna não é apenas biologia, é mitologia viva. Para os aborígenes, cada espécie é um ancestral, uma forma física de um ser espiritual que ajudou a moldar o mundo. A destruição de um animal, portanto, não é apenas uma perda ecológica, é uma quebra de equilíbrio cósmico. Quando os colonizadores caçavam por esporte, queimavam florestas ou introduziam espécies invasoras, os povos antigos viam nisso não apenas devastação, mas profanação. Hoje, essa percepção ancestral começa a ser ouvida pela ciência moderna. Ecólogos e conservacionistas australianos têm recorrido a práticas tradicionais aborígenes de manejo do fogo, conhecidas como fire stick farming, pequenas queimadas controladas que renovam o solo, evitam grandes incêndios e preservam ecossistemas inteiros. Durante muito tempo, o método foi considerado primitivo, agora é reconhecido como uma das formas mais eficazes de prevenção ambiental, integrando conhecimento empírico e sabedoria milenar. É uma espécie de reconciliação silenciosa entre o passado e o futuro, entre o homem tecnológico e o homem espiritual. Mas o legado da Austrália vai além de suas fronteiras. Ele também é um espelho para o mundo. Em um planeta cada vez mais urbanizado, onde o progresso frequentemente destrói o que deveria proteger, a história australiana serve como advertência e inspiração. Ela nos mostra o que acontece quando uma cultura tenta dominar outra, quando a ganância substitui o respeito, quando o homem acredita que pode possuir a terra sem escutar o que ela tem a dizer, mas também mostra o poder da regeneração de uma terra que, mesmo ferida, floresce. De um povo que, mesmo silenciado, ainda canta, de uma fauna que, mesmo ameaçada, insiste em existir. O turismo ecológico, por exemplo, tornou-se uma das maiores fontes de renda e orgulho nacional. Visitantes do mundo inteiro viajam até a Grande Barreira de Corais, o Deserto Vermelho, o Parque de Kakadu e as Montanhas Azuis de Nova Gales do Sul, não apenas para ver paisagens, mas para sentir a presença do sagrado. Cada passo nesses lugares parece ecoar algo antigo, como se as histórias contadas pelos anciãos ainda vibrassem no ar. Essa nova forma de turismo mais consciente e respeitosa é também uma tentativa de reconectar o homem moderno ao que perdeu, o sentimento de pertencimento à terra. Entretanto, essa reconexão é frágil. As mudanças climáticas estão corroendo a Grande Barreira de Corais. O aquecimento global intensifica os incêndios florestais, e a pressão urbana ameaça habitats inteiros. O mesmo país que abriga alguns dos animais mais extraordinários do mundo é também um dos que mais sofrem com os efeitos da exploração ambiental. Essa contradição reflete a própria alma australiana, dividida entre o pragmatismo ocidental e a sensibilidade ancestral, entre o progresso e o sonho, entre a exploração e a reverência. A presença aborígene, portanto, é uma bússola moral. Ela aponta constantemente para um equilíbrio que o resto do mundo tenta reencontrar. Quando líderes espirituais aborígenes falam sobre o tempo do sonho, eles não estão falando de uma era mística perdida, mas de um estado de consciência, um modo de existir onde cada ato humano é parte de uma história maior, e onde o respeito à terra não é um dever,
é uma consequência natural do pertencimento. Essa visão, se compreendida, poderia transformar a maneira como tratamos o planeta inteiro. Hoje, escolas australianas começam a incluir nas suas aulas a história e a filosofia aborígene, não como folclore, mas como conhecimento legítimo. Universidades pesquisam idiomas nativos quase extintos. Artistas contemporâneos incorporam símbolos do tempo do sonho em pinturas, músicas e filmes. Há um renascimento cultural acontecendo silencioso e firme. É como se a Austrália, após séculos de negar suas raízes, começasse a se lembrar de quem é. E essa lembrança é poderosa, porque redefine não apenas o passado, mas o futuro. A arte indígena australiana, por exemplo, tornou-se uma das mais reconhecidas do planeta. Suas formas geométricas, cores terrosas e padrões circulares não são meramente decorativos. São mapas espirituais, representações visuais dos caminhos dos ancestrais, dos fluxos de energia e das histórias cósmicas do tempo do sonho. Cada ponto pintado representa um fragmento do universo. Cada linha, uma jornada. Ao serem expostas em galerias internacionais, essas obras não apenas encantam os olhos, elas recontam a origem do mundo a um público que, talvez sem perceber, está sendo iniciado em um modo de ver a realidade muito mais profundo. Mas há algo ainda mais sutil nesse legado. O poder da escuta. A cultura aborígene valoriza o silêncio, a contemplação, a paciência. Para eles, compreender é escutar a terra, os ventos, os animais, os antepassados. Esse princípio contrasta violentamente com o ritmo da civilização moderna, movida por ruídos, pressa e distrações. Talvez por isso o mundo esteja redescobrindo os aborígenes não apenas como um povo, mas como mestres de uma filosofia de existência. Uma filosofia que diz: tudo o que existe está vivo, e tudo o que vive merece respeito. E no fundo, esse é o verdadeiro impacto moderno da Austrália. Ela se tornou um laboratório simbólico da reconciliação entre o homem e a natureza, entre a ciência e o mito, entre o tempo linear da história e o tempo cíclico do sonho. O país que nasceu da invasão está aprendendo a ouvir o que tentou silenciar. O continente que foi visto como deserto está se revelando como uma das maiores bibliotecas espirituais da Terra. Talvez o futuro da humanidade dependa justamente disso. Reaprender a sonhar com a Terra como os primeiros australianos fizeram. Porque enquanto a tecnologia tenta salvar o planeta com máquinas e dados, os aborígenes lembram que o equilíbrio começa dentro do homem, não fora dele. Que toda cura ambiental é também uma cura espiritual. Que o caminho da sobrevivência passa por reverência, não por controle. A Austrália moderna, com sua mistura de ancestralidade e inovação, é um espelho de um dilema global. Como avançar sem esquecer de onde viemos? Como prosperar sem destruir o que nos sustenta? Como construir o futuro sem perder a alma no processo? Essas perguntas ecoam nas planícies vermelhas, nas florestas úmidas e nos cantos cerimoniais das comunidades que ainda resistem. E talvez a resposta esteja lá nas canções antigas que falam da criação. Nos olhos atentos de um canguru. No silêncio profundo do deserto sob as estrelas. Porque, no fim, o legado da Austrália não é apenas histórico, é um lembrete. Um lembrete de que a Terra não é um recurso, mas um parentesco. De que o homem não é senhor, mas guardião. De que o tempo não é apenas linha, é círculo, é espiral, é sonho. E enquanto esse sonho continuar sendo contado, a Austrália continuará viva não apenas como país, mas como mito, como advertência e como esperança. E talvez ao escutarmos a história dessa terra, possamos também lembrar da nossa própria. Chegamos ao fim de uma jornada que começou há mais de 60 mil anos. Uma travessia por desertos vermelhos, mares profundos e histórias sussurradas pelo vento. A Austrália, essa imensa ilha-continente, é mais do que um lugar no mapa, é um espelho das forças que moldam o ser humano. A sobrevivência, o conflito, a memória e a reconciliação. Aqui os sonhos dos primeiros povos continuam dançando sob o mesmo céu que viu chegar os navios de colonos, trazendo consigo tanto o progresso quanto a destruição. É como se cada camada dessa terra guardasse uma lembrança. O passo dos ancestrais, o rugido dos pioneiros, o silêncio das florestas queimadas, o eco das canções que ainda resistem. Essa história não é apenas da Austrália, é a nossa própria história contada de outro ângulo, num outro ritmo, com outro tipo de sabedoria. Há algo profundamente humano na trajetória desse continente. O que vemos na Austrália é o reflexo do dilema que toda civilização enfrenta. Como evoluir sem apagar o sagrado? Como construir sem destruir? Como ser moderno sem se desconectar do que é essencial? Durante horas percorremos essa linha tênue entre o mito e o concreto, entre o espiritual e o político, entre o tempo do sonho e o tempo das máquinas. E talvez a conclusão mais importante não esteja nos livros de história, mas naquilo que sentimos enquanto ouvimos essas histórias,
o peso da responsabilidade de lembrar, de honrar e de aprender com os erros que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Os aborígenes nos ensinaram que a terra não pertence ao homem. O homem pertence à terra. Essa frase, tantas vezes repetida em discursos ecológicos, é mais do que uma metáfora. É uma verdade existencial. Durante milênios, esse povo viveu sem cercas, sem fronteiras, sem a ideia de propriedade, mas com um profundo senso de comunhão. Para eles, cada rio é um ancestral, cada árvore é um irmão, cada animal é um espírito. É uma visão radicalmente diferente da lógica ocidental que chegou com a colonização, uma lógica que transformou território em recurso e espiritualidade em superstição. Mas é justamente essa visão antiga que, agora, o mundo moderno começa a redescobrir. Em meio ao colapso ambiental, a crise de sentido e a solidão tecnológica, a sabedoria que foi rejeitada está se tornando urgente. E talvez esse seja o verdadeiro propósito deste documentário. Não apenas contar uma história, mas despertar uma consciência. Mostrar que por trás de cada império, de cada avanço e de cada ruína, há sempre uma escolha entre dois caminhos, o da dominação e o da harmonia. A Austrália escolheu por séculos o primeiro. Agora, lentamente, tenta reencontrar o segundo. É um processo doloroso, mas necessário, porque não há futuro sem reconciliação. E reconciliação não é apenas reparar o que foi feito, mas compreender o que fomos e decidir conscientemente quem queremos ser daqui em diante. Quando olhamos para as metrópoles australianas de hoje, Sydney, Melbourne, Perth, é fácil esquecer o que está sob o concreto. Mas as canções antigas ainda estão ali. O tempo do sonho não desapareceu, ele apenas se ocultou, esperando ser ouvido novamente. E isso nos leva a uma reflexão mais ampla. Quantas verdades ancestrais nós mesmos enterramos em nome do progresso? Quantas vezes trocamos sabedoria por velocidade, profundidade por aparência, conexão por controle? A história da Austrália, no fim, é também uma parábola sobre o destino da humanidade. Há um tipo de beleza trágica em tudo isso, porque mesmo nas feridas, há uma força de renascimento. O povo aborígene, apesar de séculos de marginalização, ainda canta, ainda pinta, ainda sonha. E é nesse ato de continuar de existir, mesmo quando o mundo tenta te apagar, que se revela o espírito mais puro da resistência humana. É o mesmo espírito que fez os primeiros navegadores cruzarem oceanos desconhecidos, que fez os primeiros caçadores enfrentarem o deserto, que fez os primeiros povos dançarem sob as estrelas, acreditando que tudo tem alma. É o espírito que nos lembra que a vida é um fio contínuo, e que romper esse fio é o mesmo que esquecer quem somos. Por isso, ao olhar para o legado da Austrália, somos chamados a repensar o nosso próprio papel neste planeta. O que estamos deixando para os que virão depois de nós? Qual será o nosso tempo do sonho? Será feito de florestas vivas e rios limpos? Ou de fumaça e concreto? Será um tempo de reconciliação ou de ruína? Essas perguntas ecoam não como acusações, mas como convites. Convites para agir, para refletir, para escolher diferente. A Austrália é um lembrete de que todo império pode cair, toda espécie pode desaparecer, mas os sonhos, se contados e preservados, podem renascer. E essa é a grande lição do tempo do sonho. O tempo não é linear. O passado e o futuro se entrelaçam. O que fazemos agora ecoa no que virá. Cada gesto, cada decisão, cada ato de respeito ou destruição deixa uma marca invisível no tecido da existência. Quando os aborígenes cantam os caminhos da terra, eles estão ao mesmo tempo lembrando e criando. Eles mantêm o mundo vivo através da memória. E nós, o que estamos criando com as nossas canções, com as nossas palavras, com os nossos atos, estamos alimentando a vida ou o esquecimento. A colonização tentou silenciar esses cantos, mas eles sobreviveram. Hoje ressoam mais alto do que nunca, como se a própria terra estivesse pedindo para ser escutada. A fauna única da Austrália, os desertos infinitos, os recifes coloridos, todos são fragmentos de uma história que ainda está sendo escrita. Uma história que fala sobre destruição, sim, mas também sobre cura. Porque reconhecer o erro é o primeiro passo para restaurar o equilíbrio. E é justamente isso que a Austrália moderna começa a fazer. Ouvir os antigos, aprender com eles, devolver à terra o respeito que um dia foi tomado. E agora, talvez você perceba que este documentário não é apenas uma narrativa histórica. É uma lembrança do que significa ser humano. Ser humano é carregar a responsabilidade de cuidar, de lembrar, de preservar. É entender que o poder sem sabedoria destrói, mas o poder guiado por reverência transforma. É isso que a jornada da Austrália nos mostra. Que a verdadeira grandeza não está nas conquistas, mas na capacidade de voltar atrás, de pedir perdão, de recomeçar. Então, quando as luzes do vídeo se apagarem e o silêncio tomar conta, talvez reste uma pergunta dentro de você.
O que eu posso fazer para manter esse sonho vivo? Talvez seja plantar uma árvore, respeitar um animal, estudar uma cultura esquecida, ou simplesmente escutar mais a natureza. Pequenos gestos constroem grandes histórias, e é assim que os ciclos se renovam. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte dessa jornada tocou você. E é por isso que este é o momento de agir. Curta este vídeo, compartilhe essa história, comente o que mais te marcou. Não por vaidade, mas para que mais pessoas escutem essa voz antiga que vem da terra. Porque quanto mais gente ouvir, mais forte ela se torna. E é assim que o sonho continua através de quem decide se lembrar. A Austrália nos ensina que o tempo é vivo, que os espíritos da terra esperam pacientemente que o homem volte a escutar. E que mesmo depois da tempestade, a vida sempre encontra um caminho. Que nenhuma destruição é completa enquanto houver alguém disposto a reconstruir. Que nenhuma escuridão é eterna enquanto houver quem acenda uma chama. E assim encerramos esta longa viagem, uma jornada que atravessou eras, mitos e oceanos. Do primeiro fogo aceso no deserto até as cidades que brilham sob o mesmo céu, a Austrália é o testemunho de que a humanidade pode se perder e ainda assim se reencontra. O passado não está morto, ele caminha conosco. Ele nos observa silencioso, esperando que façamos melhor do que fizeram antes de nós. Então, lembre-se, cada vez que você olhar para o horizonte, cada vez que o vento tocar o seu rosto, imagine que há uma história antiga ali, uma história que começa muito antes de nós e que continua silenciosa, pedindo para ser contada. E se você quiser continuar essa jornada por outras civilizações, prepare-se para o próximo capítulo. História completa da Índia entre deuses, impérios e mistérios eternos. Porque o mundo é vasto, o tempo é profundo e o sonho da humanidade ainda está sendo sonhado.